Teve início a 5ª etapa da campanha de vacinação contra a gripe. Agora é a vez dos professores e profissionais da área de segurança pública. A 5ª etapa da campanha de vacinação contra a gripe começou com pouco movimento nos postos de saúde de Catalão. As salas de vacina têm ficado a maior parte do tempo vazias. A Sheila aproveitou que nem tá vendo fila e veio se imunizar. Lembrei a primeira coisa, falei, vou vacinar, imunizar e aproveitar e não pegar a fila. Em Catalão, cerca de 1.100 pessoas fazem parte desse grupo prioritário formado por professores. Essas pessoas precisam levar um comprovante que trabalha nessa área. Pode ser um contra-cheque, por exemplo. Até agora, menos de 50% das pessoas que fazem parte desse grupo se imunizaram contra a gripe. A procura ainda continua baixa, né? A gente está com uma cobertura de apenas 48%, né, desse grupo, né? Isso da vacinação. E a gente reforça, né, o chamado para as pessoas desse grupo. Além dos professores, nesta semana também estão sendo imunizados os profissionais que trabalham nas forças de segurança, como policiais militares, policiais civis, bombeiros e militares do Exército. Pessoas dos outros grupos prioritários que ainda não foram imunizadas também podem comparecer aos postos de saúde para receber a vacina contra a gripe, como os idosos e as crianças, por exemplo. Passar o ano inteiro sem gripe é bem melhor, né? Claro, com certeza. É muito importante essa imunização, né? Evita muito problema de saúde. Em Catalão, cerca de 18 mil pessoas já foram vacinadas contra a gripe. Agora está na hora... Sou eu, viu? Está na hora da previsão do tempo. Camila Castro já está aqui ao vivo com a gente no estúdio. Camila, boa tarde para você. Olá, Anderson, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Anderson, ainda está fazendo muito calor, né? Mas olha só, hoje de manhã cedinho fez até um friozinho. A temperatura ficou aí na casa dos 17, 18 graus. Mas olha, foi só o sol aparecer para o calor dizer, opa, eu ainda estou aqui, mas calma, a gente está acabando. A partir de amanhã a gente já vai sentir que as temperaturas vão começar a cair um pouquinho. Até sábado a gente vai começar a sentir essa diferença. Só que só a partir da semana que vem é que realmente esse friozinho vai chegar e vai fazer diferença realmente. Vamos abrir o nosso telão então para ver como é que ficam aí as temperaturas para amanhã. Vamos lá. Temperatura para o nosso estado, né? A gente começa falando da região norte, olha só, já caiu um pouquinho a temperatura lá na região norte. Lembra que estava bem quente? Ontem lá estava fazendo 36 graus, mas hoje já está aí ó, a máxima 34 graus. Na região centro também a temperatura já caiu um pouquinho, a mínima 17 graus. Na região sudoeste também já começou a cair um pouquinho. E olha só aqui, ó, tá vendo? Na região leste, aqui na nossa região, hoje de manhã fez frio mesmo. Por volta das 4, 5 da manhã a temperatura chegou a 15 graus e amanhã também vai ser a mesma coisa. Também vai ficar bem friozinho. Está sempre no extremo, né? A máxima 32, mínima 15. A gente percebe aí que é a temperatura menor em todas as regiões do estado e também a máxima é a maior, 32 graus, né? Isso, Camila? Isso. E a nossa região, Anderson, vai ser a primeira a esfriar de todo o estado, viu? Ou seja, amanhã, como eu falei, a gente já começa a sentir essa diferença mesmo. Na região sul, máxima de 29, mínima de 17 também já deu uma queda na temperatura. Vamos ver então como é que fica a previsão do tempo aqui para a nossa região, para as cidades do entorno. Vamos lá. Olha só, vai aparecer aqui agora Cristalina, a mínima lá em Cristalina, 20 graus, máxima 27, também já deu uma queda. Nesse final de semana lá fez muito calor, o solzão lá ó, continua brilhando. Precipitação de chuva nenhuma para nenhuma dessas cidades do entorno, a gente continua sem chuva mesmo. Novo Gama, 19 graus, máxima de 29. Planaltina também, 19, assim como Formosa. A máxima nessas cidades ficam aí entre 30 graus, umidade relativa do ar também já começa a despencar nessas cidades e, como eu falei, sem chuva. Olha, ontem eu disse que a gente ia falar sobre as queimadas que nessa época do ano aumentam por causa da combinação de baixa umidade e calor. E o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, decretou estado de emergência ambiental por conta do risco de incêndio florestal no DF. A medida foi publicada nesta segunda-feira e a determinação prevê que sejam adotadas medidas para minimizar a quantidade de incêndios
lá na região do DF. E aqui em Lusiânia já tem muitos registros de queimadas, além do incômodo causado pela fuligem. Tem os perigos aí que são trazidos também pelo fogo, né? Vamos ver mais agora. Vai a chuva e vem o fogo. Estamos nos aproximando de mais uma temporada de seca. E aí, seja por ação da natureza ou principalmente pela do homem, as queimadas se tornam um perigo na cidade e no campo. Existe uma regra, denominada regra dos 30, que o Corpo de Bombeiros utiliza para saber se a situação vai se agravar ou não em relação ao incêndio de vegetação. A regra dos 30 traz que se a umidade estiver abaixo de 30, a velocidade do vento estiver acima de 30 km por hora e a temperatura também acima de 30 graus Celsius, daí a gente tem um risco maior para que vários focos de incêndio se iniciem. É lamentável que a nossa cultura seja de limpar os lotes através do fogo na vegetação. Isso é errado, traz transtornos e consequências diversas à sociedade, aos animais, aos micro-organismos, traz a poluição do meio ambiente. Então recomenda-se que a limpeza dos lotes seja feita de maneira a retirar a vegetação, sem colocar fogo. No ano passado, em todo o país, foram registradas 68 mil queimadas. E aqui na região do entorno, o número de focos de incêndio caiu no ano passado. Em 2017, foram 268 atendimentos feitos pelo Corpo de Bombeiros. Já em 2018, foram 161 queimadas. E neste ano, 27 atendimentos foram feitos até nesta segunda-feira. Ou seja, é preciso ter cuidado e, dentro da cidade, educação. Eu acho que falta mais consciência da população, porque para isso não acontecer não depende só do governo em si, entendeu? Eu acho que é de uma colaboração de todos. Isso aqui é falta de consideração, é uma bituca de cigarro que a pessoa passa aí fumando e joga. Inclusive esses farelinhos pretos aí, cai tudo dentro de casa, em cima de som, de móveis. Até nas camas. É crime colocar fogo em vegetação e aí consta tanto no Código Penal, nos artigos 163 e 250, assim como também na Lei de Crimes Ambientais, nos artigos 41 e 54, com penas de detenção e até de reclusão, além de multa. Realmente, muitas vezes falta de fato educação aí por parte da população. E olha, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, esse período de seca vai até setembro. E os meses de junho, julho e agosto costumam ser mais secos ainda aqui na nossa região, porque, claro, né, estamos no Cerrado. Cenário perfeito, não só para as chamas propagarem, mas também para redobrar os cuidados, né, Anderson? Exatamente, o pessoal tem que ficar atento mesmo, não pode tacar fogo no lote baldio de jeito nenhum. Hoje a gente recebeu algumas participações aqui dos telespectadores dentro do nosso quadro da previsão do tempo, né, falando justamente sobre isso. O Rafael do Parque Estrela d'Alva 8, Camila, por exemplo, diz o seguinte, ó, aqui no meu bairro tá complicado, tem muita gente colocando fogo em mato, as pessoas precisam pensar no próximo. Tem também a bronca da Cláudia, ela não diz o bairro, mas fala que lá no bairro dela, ela viu ali o pessoal, uma vizinha jogando fogo no mato, e aí foi questionar lá para a vizinha, né, a vizinha disse que era para limpar a área. Ela comenta que ainda prejudica muita gente, prejudica demais, não pode fazer isso, não pode tacar fogo, atear fogo em lote baldio para limpar a área, como essa vizinha dela disse. Então, quem vê isso aí pode denunciar para a Polícia Ambiental, não é isso, Camila? Com certeza, pode denunciar e jamais fazer isso, como você falou, limpar um lote colocando fogo, né, gente? Não pode mesmo não. Olha, nós temos mais participações, só que dessa vez é participação boa, viu? Vamos lá então para o nosso telão, a gente recebeu fotos bonitas, viu, pelo nosso WhatsApp. Olha só! Esse nascer do sol em Formosa, muito bonito, né? É uma piscina ali? O que é isso? Vamos parece, ver. né? É na BR-020. Ah, é um carro, agora eu entendi. Vamos lá, é um carro, exatamente. Quem mandou essa foto pra gente foi a Rosânia Alarcão, lá de Formosa. Ela estava pedalando junto com a irmã dela na BR-020, vamos ver aqui. Bonito o pôr do sol, hein? Olha só, elas duas pedalando na BR-020, lembraram da previsão do tempo e mandaram pra gente essas fotos. Muito bacana, Todas né? as fotos aí com o céu limpo, o sol aparecendo, bonito, nada de nuvem, né? Nada de nuvem, nada de chuva, vai permanecer assim. Lembrando que as chuvas só devem voltar a cair com força no mês de setembro. Faça então como a Rosânia, lá de Formosa,
Mande a sua foto para a gente também. Pode mandar pelo nosso WhatsApp 8442-4000, que a gente vai mostrar aqui. Você pode também baixar o QVT de graça aí no seu smartphone. Com certeza a gente vai mostrar a sua participação. É isso, Anderson. A gente volta a se encontrar amanhã. Te aguardo amanhã então, Camila. Obrigado, viu? Boa tarde para você. Boa tarde. Vamos dar sequência aqui. Você pode participar do J1 pelo nosso e-mail, jornalismo.luziane@tvanhanguera.com.br. Tem também o telefone aqui da nossa redação, 3622-1600. Pausa rápida para o intervalo comercial e na volta a gente fala sobre um caso que aconteceu em Jataí. Uma professora da Universidade Federal está sendo acusada de racismo e intolerância religiosa. E quase 180 alunos reunidos para comemorar aí a abolição da escravatura, comemorada ontem, né? Com as comidas típicas da época, tudo feito pelos estudantes da Educação de Jovens e Adultos da escola do Colégio Estadual Francisco Machado de Araújo. Os detalhes sobre isso eu te mostro já já. E olha só essa história que aconteceu em Rio Verde, região sudoeste do estado. O Corpo de Bombeiros foi chamado para socorrer uma criança de 2 anos que ficou com a cabeça presa numa torre de ferro. O resgate foi rápido, durou cerca de 5 minutos. Os bombeiros tiveram que serrar a estrutura de ferro. Quando os bombeiros chegaram, o menino de 2 anos estava bem assustado e chorando. Mas apesar do susto, ele não ficou ferido. O menino estava no quintal da casa. Os familiares disseram para o Corpo de Bombeiros que só ouviram os gritos. A gente chegou, tentou primeiramente só com as mãos, retirar de lá. Como ele estava nervoso, não foi possível retirá-lo. Aí a gente usou material cortante, uma cegueta, com cuidado, protegemos o rosto dele para não ferir. Cortamos devagarzinho uma parte da torre e soltamos ele lá. Saiu sem nenhuma lesão. Em abril, uma criança, também de 2 anos, ficou presa dentro de um guarda-volumes eletrônico em uma agência bancária no centro de Rio Verde. Os bombeiros usaram um pé de cabra para abrir o porta-volumes e tirar a criança. Nesses casos, é preciso acalmar a criança até a chegada do resgate. Primeiramente, manter a calma, né? E tentar passar essa calma para a criança, né? Em seguida, ligar para o 193, que a gente vem rapidinho e faz o melhor possível, né? E olha só essa história, gente. Um professor da Universidade Federal de Jataí está sendo acusado de racismo e intolerância religiosa. O caso aconteceu dentro da sala de aula contra uma estudante de 21 anos e ganhou grande repercussão nas redes sociais. A jovem de 21 anos prefere não mostrar o rosto e nem divulgar o curso que faz na Universidade Federal de Jataí. Ela está no 1º período e conta que sofreu constrangimento durante uma aula. Eu estava dentro de sala de aula, né, com o meu traje da minha religião, aonde eu fui abordada pelo professor, questionando qual era a minha religião, se eu iria fazer uma apresentação para ele na sala de aula, o porquê que eu estava vestida com aquela roupa. Quando eu expliquei, ele disse que a minha roupa era inadequada, eu comecei a chorar, porque eu fiquei sem reação e saí da sala. Ela mostra uma foto com o modelo de roupa e os acessórios que usou durante os 3 meses chamados de preceito, que é a preparação para a religião do candomblé. Durante esse preceito eu tenho que ficar ou com saia longa ou então vestido longo. E eu estava na aula tentando ser o mais discreto possível, eu estava com vestido longo, com o meu fio de conta que é obrigatório eu estar usando e nada mais. O caso foi em março deste ano, mas só teve repercussão esta semana após a estudante fazer um boletim de ocorrência e receber apoio de grupos estudantis da universidade, que chegou a publicar uma nota de repúdio. A nota repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões. Esse internauta disse ser mimimi da aluna, tem que vestir com traje apropriado sim para assistir às aulas. Esse outro considerou falta de respeito do professor. Eu acho isso uma coisa assim inaceitável, né? Que a gente está numa universidade e aqui tem que aceitar a pessoa do jeito que ela é. Uma roupa não define caráter de ninguém, né? Tem que respeitar, né, as opções de cada pessoa. Somos livres, né, nesse país. A jovem fez uma denúncia na ouvidoria da faculdade. Em nota, a universidade disse que a denúncia será investigada e os procedimentos a serem adotados seguirão o que estabelece no Estatuto do Regimento Geral da Universidade Federal de Goiás. Disse ainda que tem adotado medidas para prevenir quaisquer formas de preconceito. E ontem foi o dia da abolição da escravatura e alunos de uma escola de Lusiânia aprenderam de forma criativa a importância de se lembrar essa data.
Quase 180 alunos reunidos para rememorar uma das datas mais importantes da história do Brasil, a abolição da escravatura. O 13 de maio ele representa toda uma cicatrização do negro hoje, né? Que muitas escolas não colocam a visualização, né, dos castigos dos escravos, das comidas, a forma com que eles viviam. E quando se coloca na prática, o aluno sente que todo esse período ele foi traumatizante, né? Não só para o Brasil, né, que a gente coloca, mas para toda a humanidade em si. A escola ganhou cartazes, banners e 4 salas se transformaram em cenários que remontam o Brasil do século XIX. Tudo pensado nos mínimos detalhes, inclusive a interpretação. Nas mesas, as comidas típicas da época dentro das senzalas. Tudo feito pelos estudantes da educação de jovens e adultos do Colégio Estadual Francisco Machado de Araújo, que fica em Lusiânia. Seu Juarez tem 52 anos e cursa o 1º ano do ensino médio. Hoje, ele viveu na prática aquilo que no passado não teve a oportunidade de aprender. Para mim foi um desafio muito grande, porque eu fiquei 35 anos sem estudar, fora da escola. E então eu tinha que escolher, nos meus 17 para 18 anos, eu tinha que escolher uma profissão, ou a profissão ou o estudo. Então, na realidade, na época, meus pais não tinham muita condição de dar estudo a gente. Então, eu preferi me aprender uma profissão. Então, um desafio muito grande de voltar à sala de aula. Então, hoje eu voltei à sala de aula, eu tive muito apoio de colegas, né, de amigos, que incentivaram a volta da escola. A história de vida do Seu Juarez se confunde com a realidade de tantos outros brasileiros. Mas a professora tem uma certeza, a de que o conhecimento modifica o mundo. Hoje nós temos aí ainda a concepção do preconceito racial, né? Nós vemos ainda muita violência em relação ao negro, né? E quanto mais conhecimento os alunos tiverem sobre o período escravocrata, eu acho que menos preconceito eles vão ter. Além de todas as referências ao período da escravidão, como a culinária, os personagens e os cenários daquela época, quem visitou essas salas ainda pôde sair com algumas lembrancinhas. Aqui, por exemplo, dentro dessa, a pessoa pode encontrar um pedacinho de rapadura. Nessa outra lembrancinha, olha só, é como se fosse uma mini enxada, um instrumento bastante utilizado pelos escravos. E aqui, ó, os dizeres: 13 de maio de 1888, abolição da escravatura. Eles se divertem, eles aprendem, né? Eles cozinham, eles se vestem, eles fazem demonstrações teatrais. Então, é um ensino inesquecível de uma forma teórica para a prática. O Edson é um ex-aluno do EJA. Dessa vez, ele veio como voluntário do projeto, representando um sacerdote umbanda. Sabe qual é a mensagem que ele deixa? Direitos iguais para todos, né? E o respeito. Acho que o que define tudo é o respeito. Jornal Anhanguera, a primeira edição termina aqui. Na sequência tem o Globo Esporte. Ótima tarde para você. Até amanhã.